Meu marido morreu há 10 anos em um acidente de carro. Enterrei ele, chorei no funeral, reconstruí minha vida sozinha. Mas há 3 noites, às 3 da manhã, meu telefone tocou. E quando atendi, a voz do outro lado era dele. Não era parecida. Era exatamente a voz de Daniel, com o mesmo sotaque curitibano arrastado, as mesmas pausas quando ele pensava, até a forma como ele dizia meu nome, Laura, com aquele carinho que eu achava que tinha morrido com ele. O que eu descobri depois dessa ligação destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre meu casamento, sobre minha vida e sobre o homem que jurei amar até a morte nos separar. Se você está ouvindo isso agora, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. E se histórias reais como essa te fascinam, não esquece de se inscrever no canal, porque a história que você vai ouvir agora está só começando. Meu nome é Laura Mendes. Tenho 34 anos e moro em Curitiba, no mesmo apartamento onde vivi os últimos anos do meu casamento. É um lugar pequeno, no bairro Água Verde, com janelas que dão para a rua arborizada e um silêncio que eu aprendi a suportar. 10 anos atrás, Daniel morreu. Oficialmente foi um acidente. Carro capotado na BR-277, chuva forte, pista escorregadia. O corpo estava tão desfigurado que o caixão ficou fechado no velório. Eu me lembro de ficar parada na frente daquele caixão de mogno, tocando a madeira fria, tentando sentir alguma conexão com o homem que estava lá dentro. Mas tudo o que eu sentia era vazio. Nos anos seguintes, eu construí uma rotina que me mantinha de pé. Trabalho como analista financeira em uma empresa de médio porte. Acordo às 6, faço café, vou para o escritório, volto quando o sol já se pôs. Nos fins de semana, caminho no Parque Barigui, às vezes encontro uma amiga para jantar. É uma vida funcional, organizada, mas sem cor. As pessoas dizem que o luto tem fases. Eu acho que o meu simplesmente estacionou em algum lugar entre a aceitação e a resignação. Eu não esperava mais nada da vida. Não esperava surpresas. Não esperava que meu telefone tocasse às 3 da manhã de uma quarta-feira fria de junho. O toque me arrancou de um sono leve, daqueles em que você nunca descansa de verdade. Peguei o celular no criado mudo, piscando contra a luz da tela. Número desconhecido. Meu primeiro instinto foi desligar. Ligações no meio da madrugada nunca trazem boas notícias. Mas alguma coisa, uma sensação inexplicável, me fez atender. Coloquei o telefone no ouvido e sussurrei um alô cauteloso. Do outro lado, silêncio. Não aquele silêncio morto de linha cortada, mas um silêncio vivo, pesado, como se alguém estivesse segurando a respiração. Então, uma voz. Baixa, rouca, trêmula. Laura. Meu coração parou. Não porque reconheci a voz imediatamente, mas porque alguma parte antiga de mim, enterrada há uma década, se mexeu. E quando ele disse de novo, dessa vez com mais clareza: Laurinha, preciso que você me escute. Eu soube. Era Daniel. Minha primeira reação não foi acreditar. Foi negar com cada fibra do meu corpo. Desliguei o telefone na mesma hora, joguei ele na cama como se estivesse queimando e fiquei sentada no escuro, respirando rápido, tentando convencer a mim mesma de que tinha imaginado tudo, que era cansaço, estresse, talvez até o início de algum problema psicológico que eu não sabia que tinha. Mas a voz continuava ecoando na minha cabeça. Laurinha. Só Daniel me chamava assim. Só ele usava aquele apelido com aquele tom, metade brincadeira, metade ternura. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sentei na minha mesa, abri planilhas, respondi e-mails. Mas minha mente estava em outro lugar. Durante a pausa para o café, liguei para minha melhor amiga, Carla. Contei tudo, esperando que ela me dissesse que eu estava louca, que eu precisava descansar, que meu cérebro estava pregando peças. Mas Carla não é do tipo que minimiza as coisas. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois disse: Laura, você tem certeza de que ele morreu? Eu ri, um riso seco, sem humor. Carla, eu fui ao enterro.
Tem uma lápide com o nome dele no cemitério. Ela suspirou. Então era trote. Alguém imitando a voz dele. Alguém que te conhece. Naquela noite, eu não desliguei o telefone. Deixei ele na mesinha de cabeceira, volume no máximo, e fiquei acordada esperando. 2 da manhã. Nada. 3 da manhã. O telefone tocou. Dessa vez eu atendi sem hesitar. Quem é você? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A voz do outro lado suspirou, um som carregado de peso. Sou eu, Laura. Sei que você não acredita. Sei que isso não faz sentido. Mas, por favor, só me escuta. Minha garganta apertou. Se você é o Daniel, prove. A pausa do outro lado foi longa. Depois ele disse algo que me fez tremer. Você tem uma cicatriz em forma de meia-lua na coxa esquerda, de quando caiu da bicicleta em Morretes, na nossa lua de mel. Eu disse que você era corajosa demais para o seu próprio bem. Ninguém sabia disso. Nem Carla, nem minha mãe. Era uma memória privada, guardada entre mim e um homem que deveria estar morto. Minha voz falhou. Como você sabe disso? Porque eu estava lá, Laura. Porque eu sou ele. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Minha mente tentava processar o impossível. Tentava encontrar uma explicação lógica, mas cada caminho levava ao mesmo lugar. Ou eu estava ficando louca, ou Daniel estava vivo. Nos dias seguintes, eu não consegui funcionar normalmente. Faltei no trabalho pela primeira vez em anos, dizendo que estava com gripe. Mas o que eu realmente tinha era uma obsessão crescente por respostas. Revirei cada canto do apartamento procurando por coisas de Daniel que eu tinha guardado. Caixas no armário, documentos antigos, fotografias amareladas. Encontrei a certidão de óbito. Estava tudo lá, carimbado, oficial. Daniel Augusto Ferreira, falecido em 23 de maio de 2015. Mas alguma coisa em mim não aceitava mais aquele papel como verdade absoluta. Liguei para minha sogra, Dona Célia, uma mulher de 60 e poucos anos que sempre foi distante comigo. Desde a morte de Daniel, nosso contato tinha se limitado a telefonemas educados no Natal e no aniversário dele. Quando ela atendeu, sua voz era cautelosa. Laura, que surpresa. Fui direto ao ponto. Dona Célia, eu preciso conversar com a senhora sobre Daniel. Houve um silêncio longo do outro lado. Depois, ela disse, devagar. Sobre o que exatamente? Sobre a morte dele. Eu preciso de detalhes. O que a polícia disse? Como foi o reconhecimento do corpo? Ela respirou fundo. Laura, por que você está mexendo nisso agora? Depois de tanto tempo? Porque eu preciso de respostas, eu disse, sentindo minha paciência se esgotar. A senhora viu o corpo? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Quando ela finalmente falou, sua voz estava diferente, mais fraca, quase culpada. Não, Laura. O caixão estava lacrado. Disseram que era melhor assim, por causa do estado do corpo. Mas eu acreditei neles. Nós todos acreditamos. Neles quem, Dona Célia? A polícia, os médicos legistas, as autoridades. Mas alguma coisa no tom dela me disse que havia mais. Fui até o cemitério naquela tarde. O cemitério municipal de Curitiba é um lugar amplo, com alamedas sombreadas por pinheiros. Caminhei até o jazigo da família Ferreira, onde a lápide de Daniel estava ao lado da do avô dele. Ajoelhei na grama úmida e tracei os dedos sobre as letras gravadas no mármore. Daniel Augusto Ferreira. Amado esposo e filho. A terra embaixo da lápide parecia sólida, intacta, mas algo dentro de mim sussurrava que o que estava enterrado ali não era meu marido. Contratei um detetive particular. 2 dias depois, ele me ligou. Senhora Mendes, encontrei algo. Uma conta bancária em nome do seu marido, ativa, com movimentações recentes. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Onde? Ele hesitou. Ponta Grossa. Esperei até o sábado para fazer a viagem.
Disse para Carla que ia visitar uma prima no interior, mentira que me deixou com um gosto amargo na boca. Peguei meu carro e segui pela BR-376 enquanto o sol nascia sobre os campos verdes do Paraná. Minha mente não parava de girar. O que eu ia encontrar? Seria realmente Daniel? Ou era uma armadilha, algum tipo de golpe elaborado? Mas eu precisava saber. Viver na incerteza estava me consumindo. O endereço que o detetive me deu ficava em um bairro residencial afastado do centro. Ruas estreitas com casas simples, jardins pequenos. Parei o carro em frente ao número indicado. Era uma casa térrea, pintada de branco, com grades nas janelas e um portão de ferro. Tudo muito discreto, muito comum. Respirei fundo, saí do carro e caminhei até o portão. Toquei a campainha. O som ecoou dentro da casa. Silêncio. Toquei de novo. Dessa vez, ouvi passos se aproximando. A porta se abriu. E a pessoa que apareceu não era Daniel. Era uma mulher. Loira, talvez uns 30 anos, com expressão cautelosa. "Posso ajudar?" Ela perguntou. Minha voz falhou. Eu estou procurando por Daniel Ferreira." Ela estreitou os olhos. "Quem é você?" "Sou Laura, a esposa dele." Ou era. Alguma coisa mudou no rosto dela. Ela olhou para os lados, verificando a rua, depois abriu o portão. "Entre rápido." Antes que eu pudesse processar, ouvi uma voz vindo do corredor. Uma voz que eu tinha ouvido no telefone. Laura. Virei a cabeça. E lá estava ele. Daniel. Mais magro, barba por fazer, cabelo mais curto, mas era ele. Os mesmos olhos castanhos. A mesma cicatriz fina na sobrancelha. Meu corpo inteiro tremeu. Levantei devagar, sem conseguir tirar os olhos dele. Minha voz saiu como um sussurro. "Você está vivo." Ele acenou lentamente, os olhos cheios de dor. "Estou. E eu sei que você tem perguntas." "Perguntas." Eu repeti, sentindo raiva subindo. 10 anos, Daniel. 10 anos eu achei que você estava morto. E você estava aqui, vivendo sem mim. Daniel me levou até a sala e fechou as cortinas. A mulher loira que ele apresentou como Marina desapareceu discretamente pelo corredor. Ficamos sozinhos, sentados um de frente para o outro, com uma década de silêncio entre nós. Finalmente, ele começou a falar. "Laura, 10 anos atrás, eu estava envolvido em algo que não deveria. Trabalhava como contador, você lembra? Mas um dos meus clientes estava usando minha empresa para lavar dinheiro. Dinheiro de tráfico, de corrupção, coisas pesadas. Quando descobri, tentei sair. Mas eles não deixam ninguém sair vivo. Recebi ameaças. Disseram que iam me matar. E disseram que iam atrás de você também." Senti meu estômago revirar. "Por que você não foi à polícia?" "Fui", ele disse. "E a polícia me ofereceu uma saída. Programa de proteção a testemunhas. Mas tinha uma condição. Eu teria que desaparecer completamente. Mudar de identidade, cortar todos os laços. Inclusive com você." Minha visão ficou embaçada. "Então você escolheu. Escolheu desaparecer. Escolheu me deixar acreditando que você estava morto. Eu não tinha escolha, Laura. Se eu te contasse, você estaria em risco. Eles teriam ido atrás de você para chegar até mim. A única forma de te proteger era te fazer acreditar que eu tinha morrido." Lágrimas escorriam pelo meu rosto. "Você me tirou 10 anos de vida. 10 anos de luto. Você me deixou sozinha." "Eu sei." Ele sussurrou. E eu via que ele também estava chorando. E eu carreguei isso todo dia. Mas eu fiz isso porque te amava. Porque não suportaria a ideia de algo acontecer com você por minha causa. Fiquei em silêncio, processando. Então perguntei a única coisa que importava agora. "Por que você me ligou? Depois de todo esse tempo, por que quebrar o silêncio?" Ele passou a mão pelo rosto, cansado. "Porque eles voltaram. As pessoas que eu testemunhei contra saíram da prisão. E estão procurando por mim. Vi seu nome aparecer em relatórios de vigilância.
Alguém está te seguindo, Laura. Eu não podia deixar você no escuro. Senti um frio percorrer minha espinha. Você está dizendo que estou em perigo. Agora. Por causa de decisões que você tomou há 10 anos. Ele assentiu. A polícia está ciente. Mas eu precisava te avisar pessoalmente. Me levantei, tremendo de raiva e medo. Você não tem o direito de aparecer na minha vida e destruir tudo de novo. Saí daquela casa sem olhar para trás. Entrei no meu carro e dirigi de volta para Curitiba com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Não mais. Eram lágrimas de liberação. Durante anos carreguei o luto como um peso nos ombros. Mas agora, sabendo a verdade, percebi que o que eu precisava enterrar não era a memória de Daniel. Era a ilusão de que ele tinha sido honesto comigo. Era a fantasia de que nosso casamento tinha sido real. Quando cheguei em casa, liguei para o detetive e contei tudo. Ele ouviu em silêncio. Depois disse que ia encaminhar as informações para as autoridades competentes. Perguntou se eu queria proteção policial. Recusei. Não ia viver com medo. Não ia deixar que as escolhas de outra pessoa definissem minha vida de novo. Nos dias seguintes, procurei terapia. Comecei a falar sobre tudo que tinha guardado durante uma década. E pela primeira vez, não senti vergonha de admitir que estava com raiva, que me sentia traída, que questionava tudo sobre meu passado. 3 meses se passaram. A polícia prendeu 2 pessoas que estavam me vigiando, associadas ao grupo criminoso. Fui chamada para depor. Contei minha versão dos fatos. Ofereceram proteção, mas recusei novamente. Aprendi que viver com medo não era viver. Daniel tentou entrar em contato mais algumas vezes. Mensagens de texto, e-mails. Dizia que sentia falta de mim, que queria reconstruir alguma coisa. Bloqueei todos os contatos. Não por raiva, mas por necessidade. Eu precisava seguir em frente, e isso significava fechar definitivamente aquele capítulo. Hoje, olho para trás e percebo que aquela ligação às 3 da manhã, por mais perturbadora que tenha sido, me deu algo que 10 anos de luto não conseguiram dar: encerramento. Não o tipo de encerramento bonito que vemos em filmes, mas o tipo real, onde você aceita que algumas perguntas nunca terão respostas satisfatórias. Aprendi que o luto não é só sobre morte. É sobre o fim de qualquer coisa que você achava que era eterna. E às vezes, descobrir que alguém está vivo pode ser um luto maior do que aceitar que estão mortos. Mas também aprendi que sou mais forte do que imaginava. Que posso reconstruir minha vida quantas vezes for necessário. Que não preciso carregar o peso das escolhas de outras pessoas. Daniel fez o que achou certo, e talvez estivesse me protegendo. Mas proteção sem verdade é apenas outra forma de controle. Agora, quando acordo às 3 da manhã, não é porque meu telefone está tocando. É porque estou viva o suficiente para ter insônia, para ter preocupações normais. E isso, de alguma forma estranha, é libertador. A vida continua. E é assim que essa história termina. Não com vingança, não com reconciliação, mas com a escolha de seguir em frente. Agora eu quero saber de você. O que você teria feito no meu lugar? Teria procurado a verdade ou deixado o passado enterrado? Deixe a sua opinião nos comentários. Se essa história mexeu com você, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E clica no vídeo que vai aparecer na tela agora. Até a próxima.